Olá, tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Sou o professor Pedro Lenza e tenho alguns recadinhos antes da gente iniciar a nossa aula. Vocês estão acompanhando e estão tendo sorteios dos livros do nosso OAB esquematizado. E quem ganhou o sorteio agora foi a Luziane Guedes, lá de Maringá, no Paraná. Então, Luziane Guedes, parabéns, Luziane, você ganhou o nosso esquematizado. O livro está um sucesso, a galera está adorando, estou muito feliz e tenho certeza que ele vai te ajudar aí na sua aprovação. E temos mais uma promoção, a produção acabou de me passar, que aquele que divulgar a sua selfie na internet com o hashtag, eu hoje tive dificuldade de falar o hashtag lá no meu story, mas com o hashtag Saraiva me aprova, a melhor foto vai ganhar um livro também OAB esquematizado. A produção já está selecionando as melhores fotos. E vamos estar disponibilizando também todas as aulas. Isso é impressionante, meus amigos. Isso eu fiquei muito feliz quando tivemos a confirmação por parte da diretoria, da produção, da equipe, que todas as aulas vão ser disponibilizadas para os amigos do Brasil. Aquele que está inscrito aí, são milhares de pessoas aí por todo o Brasil, vão receber todas as aulas, vão receber todo o material das aulas, vão receber os PDFs que foram usados aqui e vão ter uma surpresa. A surpresa a gente vai falar depois, é bastante interessante também. E vamos então iniciar o nosso tema, o tema do direito constitucional, e eu tenho uma proposta bastante arrojada. Como eu sei que os slides vão estar disponíveis para vocês aí, depois vocês vão receber em casa, eu tenho um volume muito grande de slides para a gente desenvolver e vou fazer em 6 blocos de 10 minutos. O primeiro bloco, vamos colocar na lousa, vem comigo, produção, vamos falar aqui sobre constitucionalismo, Constituição, conceito e classificação. Isso tem sido muito comum nas provas da OAB, a definição rápida do constitucionalismo e também a análise de uma classificação, conceito e classificação das constituições. Vamos iniciar aqui falando, dentro de uma noção de constitucionalismo, a noção do professor Canotilho, que especifica como sendo uma técnica específica de limitação do poder para fins garantísticos, ou seja, o que se observa são uma evolução de direitos fundamentais ao longo da história, e aí a historicidade como marca dos direitos fundamentais, uma evolução para se chegar de um Estado autoritário para um Estado de direito, e dentro de um Estado de direito, um Estado social de direito, um Estado pós-social de direito, e certamente aqui a identificação das chamadas gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Eu prefiro a expressão dimensão à expressão geração, e vamos a elas. São basicamente 3 pacíficas na doutrina e mais 2 que a gente lança aqui. Vem comigo, os slides estão à disposição. A primeira dimensão, ela evidencia as liberdades públicas ou os direitos civis e políticos, direitos políticos, são os chamados direitos de primeira dimensão. Veja que estamos diante aqui do chamado liberalismo clássico, os direitos de primeira dimensão. O que se observa diante dessa situação é que ao se dar assegurar esses direitos individuais e afastar o Estado das relações numa ideia de absenteísmo estatal, isso gerou abusos e fez com que diversos movimentos sociais surgissem e se desenvolvessem outros direitos como os direitos sociais. Vem para a tela comigo, são os direitos de segunda dimensão. Eles evidenciam os direitos sociais, culturais e econômicos, têm como marca a Revolução Industrial e no Brasil o texto de 34 é o texto que inaugura esta preocupação com os direitos sociais. Vamos lá falar de direitos de terceira dimensão. Eles evidenciam os direitos de solidariedade ou fraternidade, direito ao desenvolvimento, direito à paz, direitos transindividuais. Esses são os direitos de terceira dimensão. É extremamente interessante a gente observar que esses direitos, essas 3 gerações, elas têm uma conexão muito
muito próxima dos chamados lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, primeira dimensão; igualdade substancial e solidariedade, direitos transindividuais, de terceira dimensão. Alguns autores, Norberto Bobbio, falam numa quarta dimensão como os avanços da engenharia genética. Paulo Bonavides fala dos direitos de globalização. Aqui não tem caído muito na OAB, mas fica a informação. E os direitos de quinta dimensão, Bonavides coloca a paz como sendo um direito de quinta dimensão. Karl Vasak coloca como de terceira dimensão. Mas, de toda forma, fica esta preocupação com as três dimensões, e isso mostra a evolução, o chamado constitucionalismo. Colocado isso, a gente passa a conceituar a Constituição. E como é que vai cair na sua prova? Vamos identificar basicamente o teórico, o sentido que ele dá e um breve conceito. Repito, o teórico, sentido e breve conceito. São três teóricos que a gente identifica e, portanto, três sentidos. Vamos primeiro falar do sentido sociológico. Sempre guardem sentido sociológico, Ferdinand Lassalle e a Constituição como sendo a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. Se ela não reflete esses fatores reais do poder, ela será uma simples folha de papel. Esta é a noção. Vamos para Carl Schmitt. Carl Schmitt, sentido político, distinção entre Constituição e lei constitucional, a noção de que a Constituição, ela identifica o que ele chama de Constituição, a decisão política fundamental. Isso quer dizer, a Constituição tem um sentido material e as outras disposições que estão no texto, elas não tendo esse sentido, são leis constitucionais. Terceiro sentido, guardem, sentido jurídico, Hans Kelsen, e identificamos dois grandes planos aqui: plano lógico jurídico e plano jurídico positivo. No plano lógico jurídico é a norma hipotética ou fundamental hipotética. O que quer dizer esta norma fundamental hipotética? Esta norma quer dizer sigam, obedeçam a norma positivada, que é a Constituição. E fixada a norma positivada, deve haver um respeito a esta norma positivada. E aí, a conhecida hierarquia das normas, e aqui não tem espaço da gente apresentar qualquer tipo de crítica a esse pensamento, mas é isso que a gente tem que saber, até porque a noção de hierarquia ou supremacia da Constituição vai ser um requisito extremamente importante para falar do controle de constitucionalidade. Avançamos agora para classificar. Meus amigos, vem comigo aqui, produção. Na última prova da OAB caíram questões de classificação. Isso é muito comum. A classificação depende de um critério. É dado um critério e você classifica a Constituição. São vários critérios, o material vai estar à disposição de vocês. Vem comigo, depois você lê e decora. Vamos para a tela. Quanto à origem, outorgada, promulgada, também chamada de democrática, votada ao popular. Cesarista, que caiu na prova passada, também chamada de bonapartista. Pactuada, são as formas de advento de uma Constituição. Basicamente, outorgada, imposta e promulgada, democrática ou popular. Cesarista caiu na prova passada. Deram como exemplo um plebiscito imposto por um imperador com o aval do povo. O povo dá o aval e depois o imperador ele impõe o que ele quer. São chamados de plebiscitos napoleônicos. E aí, por isso, é denominada também a cesarista de bonapartista. Napoleão, Bonaparte, por isso bonapartista. Ou então os chamados plebiscitos de Pinochet no Chile. São exemplos da cesarista. Dá um cheque em branco para o ditador, para o imperador, e ele impõe a Constituição. A brasileira de 88, ela é democrática, votada, popular, e por isso, vejam na tela de novo, destacado, ser ela promulgada. Quanto à forma, escrita ou costumeira, a Constituição Brasileira de 88, ela é, nessa distinção, escrita. Ela se funda em um documento formal, diferente das constituições dos países de common law, como da Inglaterra, que se funda nos usos e costumes. O modelo brasileiro é de uma constituição escrita, portanto, há um aspecto de formalidade aqui também. Segundo critério, quanto à extensão, sintética ou analítica. Sintética, enxuta, concisa, analítica, prolixa, minuciosa, detalhista. É o exemplo da brasileira de 88, vamos para a tela de novo.
analítica, extensa, larga, prolixa, ou seja, a Brasileira de 88, até por um momento histórico em que se tem a sua instituição, ela se preocupou em colocar tudo ali dentro. Esta é a Constituição Analítica Brasileira de 88. Avançamos para a classificação de acordo com o conteúdo formal e material. Basicamente, aliás, produção, adorei a caneca do Saraiva Prova. Poderíamos sortear. Pensa nisso, produção. Pensa nisso. Vamos sortear a caneca do Saraiva Prova. Aliás, o café sai tão bom aqui dentro, é impressionante. Meus amigos, vamos lá, vamos seguir aqui. Quanto ao conteúdo, põe de novo, formal e material. Quando eu falo em uma Constituição formal, o que me interessa é a forma pela qual ela foi editada e não o seu conteúdo. Basicamente, a Brasileira de 88 tem esse aspecto formal. E eu dou um exemplo. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, permanecerá em órbita federal. Artigo 242. Não tem sentido colocar que o Colégio Pedro II, por mais a importância histórica que ele tenha, permanecerá na órbita federal. Então, este é o exemplo de ser formal a Brasileira de 88. Se eu tivesse me preocupando apenas com a matéria, ela seria material. Mas entre formal e material, coloque informal. Mas há uma questão importante. A emenda 45 instituiu o artigo 5º, parágrafo 3º, que diz que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados por 3/5 em cada casa e em 2 turnos, eles equivalerão às emendas. E nós temos 2 exemplos de tratados internacionais de direitos humanos, que é uma convenção assinada em Nova York em relação às pessoas com deficiência e o chamado Tratado de Marrakech. Esses exemplos são exemplos que mostram um critério misto de forma e de matéria. Então você tem que se preocupar se o examinador está perguntando o 5º parágrafo 3º, põe na tela, leia e não se esqueça desta novidade da emenda 45. Quanto ao modo de elaboração, dogmática ou histórica. A brasileira é dogmática, se funda em dogmas. Normalmente as constituições que se fundam na historicidade, as constituições de países de common law, são as chamadas históricas. A brasileira, nesse sentido, é dogmática. Quanto à alterabilidade, são vários critérios aqui. Eu estou preocupado no modo de se alterar, rígida, flexível, semirrígida ou semiflexível. A brasileira de 88 é rígida. Por quê? Porque ela tem um processo de alteração mais árduo, mais solene e mais dificultoso do que o processo de alteração das demais espécies normativas. É a rigidez do texto de 88. Isso caiu na última prova da OAB, este critério. Vamos agora falar de critério quanto à sistemática. Pinto Ferreira, reduzida ou variada. Nessa distinção, o próprio Pinto Ferreira coloca a brasileira como reduzida, unitária, fixada em um único documento, a Constituição de Pinto Ferreira. E eu lanço a discussão porque nós temos aqui as perspectivas lançadas pelo 5º parágrafo 3º, que eu poderia ter, não a redução num único documento, mas documentos esparsos, também com o sentido de Constituição. Isto ainda, a OAB não chegou nesse detalhe, você tem que tomar um cuidado, mas numa divisão clássica, coloque ela como reduzida, com essa preocupação. Avançando, dogmática. Caiu na prova passada. Meus amigos, fecha comigo aqui, produção. Isso caiu na prova passada, dogmática. É um tema que quase ninguém lembrava. Vem para a tela. São elas: ortodoxa, fundada numa só ideologia, e eclética, aquela que se funda em ideologias conciliatórias. E aí, ter usado a expressão caráter compromissório da brasileira de 88. O que quer dizer isso? Quer dizer que ideologias conciliatórias, muitas vezes até opostas, estão conciliadas no documento. Neste critério, a brasileira, quanto à dogmática, é eclética e há o caráter compromissório. Critério ontológico de Loewenstein. A brasileira deve ser classificada como normativa. É a maneira de correspondência com a realidade. Critério quanto ao sistema, principiológica ou preceitual. Aqui, a brasileira, muito embora traga regras, há princípios também, e a doutrina coloca numa divisão não apenas regras, mas a prevalência de princípios, por isso principiológica. Manuel Gonçalves Ferreira Filho fala em garantia, balanço e dirigente. Garantia garante a liberdade
buscando limitar o poder. A brasileira de 88 é garantia. A segunda classificação, balanço, não é o caso, porque o balanço faria um balanço da evolução socialista, não é essa a preocupação do nosso texto. E dirigente, a brasileira de 88 é dirigente, até porque existem diversas normas de caráter programático no texto de 88. André Ramos Tavares, sociais e liberais, a brasileira há uma prevalência de normas sociais. Aliás, o que a gente chamou de normas de segunda dimensão, vocês viram no começo. Avançando, Raul Machado Horta identifica o caráter expansivo da nossa Constituição. Ele fala em expansividade. De fato, comparando com as constituições anteriores, há uma expansividade. É esse o caráter identificado por Raul Machado Horta. Avançamos aqui, vamos agora falar da parte 2 do nosso estudo, hermenêutica, estrutura, poder constituinte, eficácia e aplicabilidade. Vamos lá. Falar um pouquinho de hermenêutica e de estrutura, basicamente distinguir mutação de reforma. O que é mutação, o que é reforma? A mutação nada mais é do que uma alteração informal na Constituição. É um processo informal de mudança. Isto é mutação. É uma mudança no sentido interpretativo. Eu não reformo formalmente, eu altero o sentido interpretativo, que não se confunde com a reforma. A reforma é formal. Ela se introduz por emendas à Constituição. Portanto, há uma distinção da alteração da Constituição por um processo interpretativo. Veja, por exemplo, a interpretação da união estável entre pessoas do mesmo sexo e uma reforma do texto. Por exemplo, a alteração do mandato do presidente de 5 para 4 anos. Ela é física, a reforma, sensível, palpável, perceptível. Eu consigo vislumbrar e visualizar a reforma por emenda. Muito bem. Colocado isso, eu passo a identificar a estrutura. A Constituição tem um preâmbulo, um corpo e um ADCT. Meus amigos, atenção. Isso caiu na prova passada. A pergunta era: qual é a natureza jurídica das normas do ADCT? Resposta: as normas do ADCT têm natureza jurídica de Constituição. Aliás, o próprio nome ajuda a entender: ato das disposições constitucionais transitórias. Essas normas do ADCT, elas podem, portanto, inclusive, trazer exceções às regras do corpo. Por quê? Porque elas possuem a mesma natureza jurídica. O ADCT tem um papel de transição. Talvez aqui alguém vai se identificar. Até pegar a minha caneca do Saraiva Prova. Alguém aqui já terminou um namoro? Professor, é claro que eu já terminei namoro. Alguém já terminou um namoro e começou a namorar no mesmo dia que terminou? Isso eu acho muito difícil. Quando você termina um namoro, ou porque você terminou, porque você levou o término, né? Você tem que ter um período de transição, um período de sair de um ordenamento jurídico e entrar num novo ordenamento jurídico. Se alguém termina hoje e começa hoje, é porque a transição foi concomitante. E aí tá errado, isso já foi crime. Não pode, né, meus amigos? Então, a ideia do ADCT é trazer normas de transição de um estado para um novo. Há um verdadeiro desvirtuamento das normas do ADCT, mas a natureza jurídica, muito embora normas para estabelecer a transição, é natureza constitucional. E o preâmbulo, professor? Preâmbulo, muito cuidado, caiu isso na prova. O preâmbulo não tem força normativa. Por isso, o preâmbulo não pode ser parâmetro ou paradigma de confronto. O preâmbulo é norma de interpretação. E qual é o exemplo interessante? A decisão do Supremo de que a expressão Deus no preâmbulo não é uma norma de reprodução obrigatória ou compulsória da CF na CE. Veja o que disse o Supremo: irrelevância jurídica do preâmbulo, já decidida esta questão. Agora, vamos falar de poder constituinte. Esse é um outro tema importante para a prova. Poder constituinte, esse quadro explica bem, está lá nas nossas aulas, nas nossas revisões, no nosso livro, que diz que há o poder constituinte originário e o derivado. Poder constituinte originário é aquele que cria uma nova Constituição. Ou ele cria de modo histórico, e é a primeira Constituição do Estado, e o nosso exemplo é de 1824, ou ele cria por um processo de revolução, por isso ser chamado de revolucionário, uma ruptura. Ele rompe por completo com a antiga ordem jurídica e instala um novo ordenamento
jurídico. O poder constituinte originário, ele é incondicionado do ponto de vista jurídico. Agora veja, o derivado é derivado do originário. E por ser derivado do originário, ele sofre limitações que o próprio originário colocou. Vamos para a tela ver quem são os derivados. Derivado reformador, derivado decorrente e derivado revisor. Derivado reformador é o poder pelo qual se reforma a Constituição. Processo formal, que se reforma por emenda. Hoje são 95 emendas à Constituição. Esse é o poder reformador. Há limites ao poder de reforma que você já vai decorando aí, que está no artigo 60 e eu já volto a falar sobre ele, ok? Vem para derivado decorrente. É o poder que os Estados-membros têm de organizar as suas constituições estaduais. Toda a Constituição estadual deve observância às regras da Constituição Federal, artigo 25, e por isso a noção de derivação. E o revisor? O revisor, ele está previsto no artigo 3º do ADCT, que disse que seria feita uma revisão a partir dos 5 anos de promulgação do texto. Professor, a revisão foi feita? A revisão foi feita. Saíram 6 emendas de revisão. Essas emendas já esgotaram a eficácia do dispositivo e por isso se diz que o artigo 3º do ADCT está com eficácia esgotada ou exaurida. É importante notar, o revisor não se manifesta mais. E o quórum para aprovar as emendas do revisor era um quórum diferente da do reformador. As emendas do revisor, o quórum era por maioria absoluta e sessão unicameral. As emendas do reformador, que é o que existe ainda hoje, 3/5 em cada casa e em 2 turnos. Cuidado, esse é um tema importante. Vem para a tela. Poder difuso é o nome dado à chamada mutação constitucional. É o chamado poder difuso. E o supranacional é um poder que se pensou quando se vislumbrou a ideia de um Estado transnacional. Uma flexibilização da ideia de soberania, como na União Europeia, no Mercosul, de maneira tímida no Brasil. Isso se pensa ainda, mas de modo muito tímido, especialmente no Mercosul. Tudo bem? Eficácia e aplicabilidade, uma classificação importante. Isso pode ser que caia na prova, é muito comum, e eles vão dar o conceito ou vão dar uma norma para você classificar. Normas de eficácia plena, contida e limitada. O que você tem que saber? Norma de eficácia plena, autoexecutável, dispensa regulamentação. Norma de eficácia contida, cuidado, tem eficácia plena. A norma de eficácia contida tem eficácia plena e permite que a lei ou a própria Constituição restrinja a sua eficácia. Por isso ser chamada também de eficácia redutível ou restringível. Exemplo, 5º inciso 13, o exame de ordem é o exemplo de norma de eficácia contida, que exige isso que estamos fazendo aqui e vamos superar, não há a menor dúvida. E a norma de eficácia limitada, ela, para a produção dos seus efeitos, depende de regulamentação. Quais foram os instrumentos que surgiram para combater a inefetividade de uma norma de eficácia limitada em razão de não regulamentação? Em 88.2, mandado de injunção e ADO. Cuidado. Pergunta importante. A norma de eficácia limitada, fecha ali, isso. Norma de eficácia limitada, ela não tem nenhuma eficácia? Isso está errado, porque a norma de eficácia limitada tem um mínimo de eficácia. Pela simples existência dela, tem um mínimo de eficácia. Fiquem atentos a isso. Por exemplo, uma lei pode ser declarada inconstitucional por violar uma norma de eficácia limitada. Então está errado dizer que a norma de eficácia limitada não tem nenhuma eficácia. Tem um mínimo de eficácia, sim, mas não materializa o que ela produz. Tudo bem? 5º primeiro, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Guardem esse texto. Eventualmente é uma questão importante para a sua prova. Vamos lá. Falar agora de controle. É o bloco 3 do nosso estudo. Vamos falar de controle, um tema extremamente importante. Para esse bloco 3 só falarei de controle. Vamos lá para a tela. Aqui a gente vê uma distinção importante entre o instrumento da recepção e o instrumento do controle. É importante que só se fala em controle de leis ou de atos normativos que foram editados a partir de 88 e perante o texto de 88. Uma lei que foi editada antes de 88, ela passa por um outro fenômeno. Como é que chama esse fenômeno? Isso é chamado de processo de recepção. A lei que for compatível com a nova Constituição será recebida. Se não for compatível, cuidado, será revogada.
por não recepção. Uma lei antes de 88, não recebida, será revogada por não recepção e, portanto, não se trata do fenômeno de inconstitucionalidade superveniente. Trata-se do fenômeno da recepção, que não se confunde com o controle. O controle pressupõe o princípio da contemporaneidade, lei que foi editada a partir de 88, perante o texto de 88, e a ação que se utiliza no controle concentrado ADI. Olhou, veio para a tela, fechou aqui comigo, veja, entendeu bem, e vamos agora falar do histórico do controle. O controle no Brasil surgiu pela primeira vez em 1891. Chamado controle difuso, que se mantém até hoje, controle difuso. Veja bem, o controle concentrado surgiu pela emenda 16 de 1965. Qual era a marca do controle concentrado? Veja aqui, a marca do controle concentrado era o seguinte: havia um exclusivo legitimado que era o Procurador-Geral da República. Isso é muito importante, porque em 88 os legitimados do controle concentrado da ADI estão ampliados no 103. Já decorou o 103? Decora o 103 porque isso despenca na prova. Nós vamos chegar para falar sobre ele. Tudo bem? Agora fala do controle difuso, fala do controle concentrado, mas antes disso vamos falar de espécies de inconstitucionalidade. Quando é que uma lei é inconstitucional? Ou porque ela veio ou porque ela não veio. Ou por ação ou por omissão. Fecha comigo aqui, produção. Por omissão. Porque ela não veio. Tem dois instrumentos para corrigir. Você lembra? ADO e MI. Perfeito. Volta para a tela. Volta para a tela. Vício formal, vício material. Vício formal é vício de procedimento. É vício de processo legislativo. Enquanto que o vício material é vício de conteúdo. Percebam. Exemplo de vício formal orgânico, quando um ente federativo orgânico invade a competência de um outro ente federativo. Querem um exemplo? O Estado de São Paulo legisla sobre direito penal. O ente federativo invadiu a competência da União. Vício formal orgânico. Exemplo 2. Vício formal propriamente dito, subjetivo e objetivo. Subjetivo é um vício na fase de iniciativa. E aqui é importante. Eu vou pedir para os meus amigos decorarem o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1 e 2. Anote aí. 61, parágrafo 1º, inciso 1 e 2. Porque ali é um exemplo que caiu na última prova e despenca de matérias de iniciativa reservada ao presidente da República. E essas normas, anote bem, do 61, parágrafo 1º, que são normas de iniciativa do chefe do Poder Executivo, são de reprodução obrigatória ou compulsória da CF na CE. Portanto, no âmbito estadual, a iniciativa é do governador. No âmbito municipal, do prefeito. Então, cuidado, caiu na última prova este assunto. Então, se um deputado encaminha um projeto que era de iniciativa do presidente, vício formal, propriamente dito, subjetivo. O objetivo seria um vício formal, por exemplo, de uma lei complementar aprovada por maioria simples, por exemplo. E, por fim, vem comigo aqui, a violação de pressuposto objetivo. Algumas leis têm pressupostos objetivos, como, por exemplo, como é que se cria um novo município? Você tem que decorar o 18, parágrafo 4º. Criação de um município se dá por lei estadual. A lei estadual tem que observar 3 pressupostos objetivos, que são lei complementar federal, estudo de viabilidade e plebiscito. Se a lei estadual cria um município, é o caso de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, sem observar, há o debate sobre o vício formal por violação a pressuposto objetivo. Tudo bem? Volta para a tela. O vício de decoro foi algo que a gente lançou tentando dizer que quando um parlamentar recebe uma propina para aprovar um projeto de lei, ele está caracterizando um vício de decoro. Isso já caiu em concursos, a OAB nunca perguntou, mas é uma realidade hoje para se preocupar. Tudo bem? Você já fez a distinção do vício formal e do vício material? Vício formal, vício de procedimento, vício material, vício de conteúdo. Isso leva um nome. Vem para a tela, produção. Vício formal é também chamado de nomodinâmico, porque nomo é qualidade de dinâmico. E o vício material também é chamado de nomoestático. Então são expressões que eu quero que você não esqueça na prova. Maravilha, vamos seguir e falar do controle difuso e do concentrado, focar no difuso. O difuso, antes de falar dessa disposição, vem comigo aqui, produção. O difuso é o controle pelo qual qualquer juiz ou tribunal analisa de modo incidental a constitucionalidade de uma lei. É uma questão incidental, ela é a causa de pedir e não é o pedido. A análise é incidental. O juiz de primeira instância realiza. O tribunal realiza. O Supremo realiza.
os tribunais em geral realizam controle incidental. Há uma questão importante. No tribunal, o controle difuso deve observar a chamada cláusula de reserva de plenário. Vem para a tela, essa despenca. Artigo 97. No tribunal, somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do pleno ou do órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Decora a maioria absoluta e quem tem a competência não é o órgão fracionário, é o pleno ou o órgão especial. Questão importante, se o tribunal, a turma, afasta a incidência no todo ou em parte de uma lei, isso é violar o 97? É. Já despencou em segunda fase, a peça era uma reclamação constitucional. Vem para a tela, vem para a tela. Súmula vinculante número 10, viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão do órgão fracionário que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Então, cuidado, súmula vinculante número 10. Controle difuso. Declarou inconstitucional quais são os efeitos ex tunc e inter partes. Ex tunc e inter partes. O efeito retroativo, princípio da nulidade e para as partes do processo. Não vou analisar o aspecto de abstrativização ou de objetivação que o novo Código de Processo Civil trouxe. A gente vai focar nisso aqui, lembrando que é possível modular os efeitos de decisão no controle difuso. Cabe modulação. O efeito normalmente é retroativo, mas no controle difuso se admitiu decisão daqui para frente. A modulação usou, por analogia, a lei do controle concentrado, artigo 27 da 9868. Põe na tela, que diz o quê? Tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, pode haver a modulação dos efeitos da decisão. E o Senado pode suspender a execução, na verdade, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo. Como é que o Senado realiza a matéria do 5210? Fecha comigo. Por resolução do Senado. Resolução do Senado Federal é o modo de suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Ele é obrigado? Não. Discricionariedade. Maravilha. Suspendeu efeitos ex nunc e erga omnes. A partir de então, e erga omnes, com uma exceção, quando os efeitos daquela suspensão atingem com exclusividade a administração, quando aí será retroativo. Avançamos. Controle concentrado. ADI, ADC, ADPF, ADO e intervenção federal. Vamos falar um pouquinho de ADI. Competência. Quem julga ADI? Supremo. Quando o Supremo julga, eu vou ter que analisar o objeto e o paradigma de confronto. Quando eu estiver diante de lei, anotem aí, federal ou lei estadual que violar a CF, quem julga é o Supremo. Anote, lei federal ou estadual que violar a CF, Supremo. Lei municipal que viola a CF, cabe a ADI? Não cabe, porque não tem previsão, silêncio eloquente. E o TJ julga o quê? 125, vem para a tela, produção. Volta aqui, 125. Lei estadual ou lei municipal que violar a CE. Quem julga o controle concentrado é o TJ. Tudo bem? Lei estadual ou lei municipal que violar a CE, TJ. Agora, muito cuidado, eu estou muito preocupado com uma decisão que foi resolvida agora em novembro de 2016, que é o seguinte: existem algumas normas que estão na CE, na Constituição do Estado, mas estão também na CF. E o professor Raul Machado Horta fez uma distinção. Agora vem para a tela comigo. Ou ela está imitada, uma mera imitação, cópia, mas por imitação, ou ela está lá por obrigação. Então existem normas de imitação e normas de reprodução. As normas de reprodução da Constituição Federal na Constituição Estadual, elas são importantes para nós aqui. Por quê? O que o Supremo decidiu? Se uma lei municipal violar uma norma da Constituição Federal de reprodução, isso pode ser objeto de controle no TJ. Olha que loucura a tese firmada. É extremamente importante. Tribunais podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de lei municipal utilizando como parâmetro a Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória pelos estados. Então isso está me preocupando. Julgamento, eu falei novembro, não, foi
fevereiro de 2017, eu quero que fiquem atentos a essa questão, né? É um tema extremamente importante aí, que o Supremo sinaliza. E por quê? Porque já caiu muito essa história da norma de reprodução. Porque se é de reprodução, cabe a interposição do recurso extraordinário contra o acórdão do TJ para o Supremo. Isso foi peça de segunda fase em várias OABs. Tá bom? Vamos lá. Quem pode propor ADI? 103. Decore. Desses do 103, existem os chamados legitimados, interessados ou especiais, que estão destacados e devem demonstrar pertinência temática. Quem são eles? Incisos 4, 5 e 9. 4 mais 5, 9. Decore. Tem que demonstrar pertinência temática. Os outros não. Desses do 103, quem tem que contratar advogado? Incisos 8 e 9. Põe na tela de novo. 8 e 9, contrata advogado. E a procuração tem que ter poderes especiais, não pode ser a cláusula genérica de mandato. Isso é extremamente importante. Muito bem. Julgou a ADI, efeitos da ADI, erga omnes, ex tunc e vinculante. Vinculante em relação à administração e os órgãos do Poder Judiciário. Havendo descumprimento de efeito vinculante de ADI, qual é o instrumento para se interpor? Fecha comigo aqui. Reclamação constitucional. Extremamente importante. Vamos lá. Cabe modulação dos efeitos da decisão no controle concentrado? Sim. O que é importante? O quórum de 2/3. Eu preciso de, no mínimo, 8 ministros para modular efeitos da decisão. Isso é extremamente importante. Foco na ADC. Para chamar atenção aqui. Que o único objeto da ADC é lei federal. Vou repetir aqui. Lei ou ato normativo. Fecha comigo aqui, produção, por favor. Aqui não, comigo, aqui. Lei ADC. O único objeto da ADC é lei ou ato normativo federal. Lei estadual não é objeto de ADC no Supremo, porque não tem previsão. Esse é o chamado silêncio eloquente. Vem para a tela, porque o 102.1 confirma isso. Só lei federal. Uma pergunta importante. Publicou uma lei hoje, ela pode ser objeto de ADC amanhã? Não pode, porque falta o quê? Falta um requisito que eu ponho na tela. Existência, para conhecer dessa ação, de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Isso tem sido muito perguntado na prova da OAB. Vamos lá, a DPF. A ação vai ser julgada na forma da lei. A lei é essa, recomendo a leitura, 9882 de 99. 2 tipos, evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. E 2, para declarar inconstitucional lei federal, lei estadual. E aí as novidades, lei municipal e atos anteriores a 88. Meu amigo, minha amiga, lei municipal e lei antes de 88 não cabe a ADI originária no Supremo, mas cabe a DPF. Cuidado. ADO. Diante de inefetividade de norma da Constituição de eficácia limitada, cabe esta ação. Em relação a poder, será dada ciência ao poder omisso. E em relação a órgão administrativo, haverá um comando para suprir no prazo de 30 dias. Questão importante. E agora, vamos para o item 4 da nossa análise, falar federação e poderes. Tudo bem? O tema agora é federação, vem comigo para a tela e a gente observa que estamos diante de uma república federativa do Brasil. República e monarquia é a forma de governo. O Brasil adotou a república confirmada por plebiscito. Presidencialismo confirmado por plebiscito e a forma federativa de Estado. Meus amigos, fechem comigo aqui. A federação é cláusula pétrea, não se esqueça disso. Vem comigo. Fundamentos da nossa república. Decora o artigo 1º. Fundamentos da República Federativa do Brasil. E não se confunde com as metas, os objetivos. Decore o artigo 3º. Metas a serem atingidas. Muito bem. Qual é o idioma oficial da República Federativa do Brasil? A língua portuguesa. Até aí todo mundo sabia, né? Tranquilo, a língua portuguesa. O que me interessa é em relação à comunidade indígena. Esse é o tema importante. Por quê? Continua sendo o ensino fundamental regular nas comunidades indígenas assegurados a elas em língua portuguesa. Agora, se assegura também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O que eu não quero que você erre é que a língua portuguesa é a língua na comunidade indígena.
oficial da República Federativa. Agora, também se permitem os processos próprios de aprendizagem. Isso o também é que é importante para a prova. Vamos lá. Símbolos da República: bandeira, hino, armas e selo nacional. Bandeira, hino, armas e selo nacional. Professor, você sabe fazer alguma musiquinha? Eu não sou muito bom de musiquinha, mas aqui tem uma sigla: Bahia-C. Bandeira, hino. Põe de novo, ó. Bahia, bandeira, hino, armas e selo nacional. Aí, vamos lá, mais uma dica, não errem, 13, parágrafo 1º. Muito bem, falar de competência. Tema bom, falar de competência. E aqui, competência exclusiva da União 21 e comum do 23. O que eu quero que você faça, meu amigo, minha amiga, leia o 21, leia o 22, leia o 23, leia o 24, leia o 25, leia o 30. Competência é isso, 21, 22, 23, 24, 25 e 30. O que eles fazem? Pede para você saber qual que é uma, qual que é outra. Nos slides estão a definição. Competência exclusiva, indelegável da União, tudo que está no 21. Comum a todos eles, pode qualquer um deles atuar nas matérias de competência comum. Como isso pode levar a uma dificuldade, o parágrafo único diz que leis complementares vão estabelecer um modo de cooperação das matérias do 23. Maravilha. Competência legislativa da União, privativa do 22 e concorrente do 24. Tudo que está no 22 é da União, mas vejam que não é exclusivo, porque as matérias do 22 podem ser delegadas para os estados e para o Distrito Federal. O importante na prova, leia o 22, parágrafo único. Como é que se delega? Lei complementar e questões específicas. Lei complementar e questões específicas. Agora, 24, competência concorrente. Tudo que está no 24, matérias do 24, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Tudo do 24, a União só faz normas gerais. E os estados fazem normas específicas. Agora, e mais importante, se a União não legislou, o Estado tem a competência plena. Faz a norma geral e a norma específica. E aí é o que eles perguntam. A superveniência de lei federal sobre norma geral em relação à lei geral estadual, o que ela faz? Ela não revoga, ela suspende a eficácia do que for contrário. Então, leia o 24, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, porque isso despenca na sua prova. Muito bem. Estados-membros, eles se organizam por uma Constituição estadual, já vimos, tem competência residual no 25, parágrafo 1º, delegada pela União, lembrem, lei complementar e questões específicas, e concorrente do 24. Município se auto-organiza por lei orgânica. O que vai cair na prova? É o quórum para aprovar a lei orgânica, isso despenca. Lei orgânica do município e do DF são votadas. Vem para a tela aqui, ó. 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e quórum de 2/3. Não é 3/5 aqui. Cuidado. Então, município, competência expressa do 29 caput, interesse local 31, suplementar a federal e a estadual no que couber e plano diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes. Muito bem. Brasília. Professor, Brasília é cidade? Brasília é município? Não, porque Brasília não é sede de município. Brasília não é cidade. O que é Brasília, professor? Brasília é a capital federal, ponto. Não se confunde com o DF também. Distrito Federal é ente federativo. É ente federativo. Foi elevada essa situação em 88. Só que tem um detalhe importante. O Distrito Federal é chamado de um ente federativo, mas a sua autonomia do DF é parcialmente tutelada pela União. Vem para a tela, isso despenca na prova. Por que é parcialmente tutelada pela União? Porque o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a PM e o Corpo de Bombeiros do DF são organizados e mantidos pela União. Repito, Judiciário, MP, Polícia Civil, PM e Corpo de Bombeiros do DF organizados e mantidos pela União. O DF, ele mesmo organiza e mantém a sua Defensoria Pública, mas o resto organizados e mantidos pela União. Sobre o que o DF pode legislar, ele acumula. Como ele não pode ser dividido em municípios, agora vem comigo porque você não pode errar isso. É vedada a divisão do Distrito Federal em municípios. Por isso, põe na tela, ele acumula competência dos estados e dos municípios para legislar, as duas. Tudo bem? Territórios. Existem territórios no Brasil? Não existem. Existiam 3 em 88, Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Podem ser criados?
podem ser criados. O território terá autonomia federativa? Não. O território será uma mera extensão da União, não terá autonomia federativa. Avançamos. Separação de poderes, vou falar de poder legislativo, e para falar de poder legislativo aqui, eu vou chamar a atenção que, de modo geral, prevalece o unicameralismo, uma casa só. Só no âmbito federal é que o poder legislativo é bicameral. Olha que legal. Olha a foto, Câmara e Senado. O Congresso Nacional é composto por duas casas, Câmara e Senado. Câmara, representantes do povo. E o Senado, representante dos estados e do DF. Fecha comigo. Senado não representa município. O município não tem representação no Senado Federal. É só estados e DF, por favor. Tudo bem? Parlamentares. Tem imunidades? Tem. Material e formal. Imunidade material, parlamentar. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E formal para prisão. Como posso prender um parlamentar? Flagrante de crime inafiançável. Só. É a única hipótese de prisão. Como posso processar? E aqui é importante. Processar parlamentar, eu não preciso de prévia autorização da casa. Isso é importante. Processo contra parlamentar começa sem a prévia autorização da casa. O que a casa pode fazer é trancar o andamento da ação penal. Isso está no slide, isso está no 53, parágrafo 3º. E quem julga um parlamentar federal? Supremo, 102, inciso 1, a linha B. Importante, cuidado. Quem julga um parlamentar federal por infração penal, por crime. Esta prerrogativa de foro é em relação às ações penais e não cíveis, por favor. Tá? Parlamentar estadual e distrital tem imunidade material e formal. E aí a pergunta da prova. Parlamentar municipal só tem imunidade material, não tem formal. E a imunidade material do vereador, ela é limitada à circunscrição do município. 29, inciso 8. E aí eu falo rapidamente sobre CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito bem. É o modo de investigação do próprio parlamento. Meus amigos, muito importante aqui. CPI não aplica pena, não julga ninguém. CPI apura fato certo e determinado, encaminha conclusões para os responsáveis, como o Ministério Público, e os responsáveis é que promovem a responsabilização. Leiam, põe na tela, por favor, o 58, parágrafo 3º, e vejam, criação mediante requerimento de 1/3, prazo certo, fato certo e determinado, poder de investigação próprio de autoridade judicial. Maravilha. Das espécies normativas, vocês vão ler nesse quadro todas elas do 59, eu foco nas emendas. Vimos os limites ao poder de reforma. 61, 2 e 3, vocês vão decorar, quem pode encaminhar a proposta de emenda. Vão decorar que para aprovar a emenda precisa de 2 turnos, 3/5 dos votos. Vão decorar que quem promulga emendas são as mesas da Câmara e do Senado com o respectivo número de ordem. Vão decorar que a PEC rejeitada não pode ser reproposta na mesma sessão legislativa. Rejeitou PEC, posso repropor? Se rejeitar a PEC da Previdência, posso repropor? Na mesma sessão legislativa, não. E na seguinte, posso. Professor, o que é sessão legislativa? Está na tela. Vem comigo. Sessão legislativa é o período de um ano. Você tem que decorar isso, que vai do dia 2/2 a 17 de julho, recesso, 1º de agosto a 22 de dezembro. Esse é o conceito de sessão legislativa ordinária. Muito bem. As emendas, a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. E as cláusulas pétreas, por favor, decorem o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Está na mão de vocês. Parte 5, Executivo, Judiciário e Funções Essenciais. Executivo, Federal, Estadual, Distrital, Municipal. Por regra, meus amigos, todos esses executivos são eleitos por regra pelo povo. Apenas o território, se criado, terá um governador de território que é nomeado pelo presidente da República. Muito bem. Veja que o presidente da República será substituído e sucedido pelo vice. Quem substitui e sucede o presidente é o vice-presidente. Veja no quadro, substituição
no caso de impedimento, que é temporário, como doença, férias, viagem. Sucede no caso de vaga, que é definitivo, cassação, renúncia, morte, impeachment. Tudo bem? Meus amigos, e se o presidente e o vice não podem assumir? Artigo 80. Isso está na moda, eu tô apostando nesse tema. Impedimento do presidente e do vice, quem assume? Presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo. Muito bem. Vagando os cargos de presidente e de vice. Há um amplo debate sobre a candidatura do vice que assumiu depois do impeachment de Dilma Rousseff. O TSE discute se, eventualmente, cassar a candidatura da chapa Dilma Temer e o Temer se tornar inelegível, vamos chamar assim, por conta da decisão do TSE. Quem vai assumir? A ordem, Câmara, Senado e Supremo. E serão feitas novas eleições. Se a vaga se der nos 2 primeiros anos, põe na tela, 90 dias, eleição direta pelo povo. Se a vaga se der nos 2 últimos anos, que é o caso agora, 30 dias e eleição indireta pelo próprio parlamento. Fiquem atentos a isso. Tudo bem? Ministro de Estado, é outro tema que eu estou apontando. Vejam toda a problemática na nomeação do Lula, toda a problemática na nomeação do Moreira Franco agora no governo Michel Temer. Requisitos: brasileiro, maior de 21 anos e no exercício de direito político. O único ministro que tem que ser brasileiro nato é o ministro de Estado da Defesa. Professor, fecha comigo aqui. 21 aninhos, sim. Todos que estão aqui já podem ser ministros de Estado. Não é 35 a idade dele. Cuidado. O que mais? Impeachment, tema que eu estou apostando também. O processo do impeachment, ele parte dele participa tanto a Câmara como o Senado. A Câmara autoriza e o Senado, ele instaura o processo e julga. Muito cuidado, não é a Câmara que instaura. Quem instaura é o Senado, a Câmara simplesmente autoriza. Tanto é que a Dilma foi afastada depois que o Senado recebeu a denúncia. Este quadro é importante. Quem julga por crime comum, quem julga por crime de responsabilidade. Crime comum, Supremo, crime de responsabilidade, Senado. De que forma a Câmara autoriza? 2/3. E de que forma o Senado condena? 2/3 também. Essa é a previsão no artigo 51 e no artigo 52. Prisão. O presidente da República pode ser preso só depois de transitado em julgado. Essa questão caiu na última prova de segunda fase da OAB. Esta previsão do 86, parágrafo 3º, não é uma norma de reprodução obrigatória ou compulsória da CF na CI. Por isso, o governador de estado não tem esta garantia. Esta garantia é exclusiva do presidente da República na sua função de chefe de estado e não de chefe de governo. Então não é norma de reprodução obrigatória. Maravilha. Vamos falar agora sobre poder judiciário. Vamos chamar a atenção. Eu quero que vocês leiam o artigo 93, que se materializa, se instrumentaliza, tudo que está no 93 por lei complementar. E aqui eu coloco as garantias da magistratura, peço que vocês leiam o 95, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Leiam o 95 para a sua prova. É isso que eu peço. E vou falar um pouquinho da regra do quinto. 1/5 dos lugares, dos TRFs e dos TJs são integrados por membros do Ministério Público e por advogados. Os tribunais do trabalho também obedecem à regra do quinto e o STJ também, só que ali é 1/3 de membros do MP e de advogados. O que é importante? Membros do MP, mais de 10 anos de carreira. Advogados, notório saber jurídico, reputação ilibada e mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, como funciona? O órgão de classe, a OAB, faz a lista sêxtupla. Manda um nome para o tribunal que transforma em lista tríplice. E o executivo escolhe um e nomeia o governador ou o presidente da República. Muito bem. Estes são os órgãos do Poder Judiciário, do artigo 92. O que me interessa e eu chamo a atenção para vocês. Por favor, todos os órgãos do Judiciário que estão aqui, todos eles, exercem jurisdição, com exceção do CNJ. O CNJ não exerce jurisdição. Ele não é órgão de julgamento de exercício de jurisdição. E aqui eu coloquei mais à frente a previsão do CNJ. Súmula vinculante.
Outro tema que eu estou apostando. Quem edita súmula vinculante com exclusividade é o STF. Qual é o quórum para editar súmula vinculante? 2/3. No mínimo, 8 ministros precisam aprovar a redação da súmula vinculante. Professor, o senhor recomenda a leitura das 56 súmulas vinculantes? Recomendo. Por favor, isso é importante para a prova. E aqui a composição do CNJ, que vocês olham em casa, no material, e aí eu vou ficar tranquilo. Vou falar agora sobre funções essenciais. Vou falar rapidamente, porque isso não vai ser perguntado de modo direto na minha matéria. Vai ser perguntado na prova de ética, que vocês vão gabaritar. Bom, Ministério Público, eu só vou chamar a atenção dessa distinção para que você saiba que o Ministério Público que integra o Tribunal de Contas, ele não se confunde com o Ministério Público do 128. Isso é o que me interessa. A advocacia vão gabaritar em ética. E a Defensoria Pública, quero chamar a atenção que não existe Defensoria Pública Municipal. Existe Defensoria Pública da União, dos Estados, do DF e dos territórios. Isso é importante. E agora, vou falar de Estado de Defesa e Estado de Sítio. E aí, meus amigos, o que é importante para falar de Estado de Defesa e Estado de Sítio? A distinção. Lei o 136, Lei o 137. Estado de defesa, locais restritos e determinados. Estado de sítio, a ilegalidade, a instabilidade tem caráter nacional ou estado de sítio no caso de guerra. Fecha comigo, produção. Quem decreta o estado de defesa e estado de sítio? Presidente da República. Presidente da República. E, pergunta importante aqui, prazo de vigência de duração. Estado de defesa, 30 dias, prorrogáveis, uma única vez. Meus amigos, fecha comigo, produção, não erre. Estado de defesa, 30 dias, prorrogáveis, uma única vez. Se prorrogou o estado de defesa, uma única vez, e continua a situação de instabilidade, o que se faz? Decreta o estado de sítio. E o estado de sítio, quantas vezes eu posso prorrogar? 30 dias, prorrogáveis. Tantas vezes quantas forem necessárias, ou enquanto durar a guerra. Tá bom? Maravilha. Agora, Forças Armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica. As Forças Armadas servem para fazer o que a gente viu lá no Espírito Santo, meus amigos, ou para fazer o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Isso é importante. Põe na tela. O normal das Forças Armadas é defesa da pátria e garantia dos poderes. E aí vejam um detalhe. E por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, o que a gente tem visto o Exército fazer não é o normal das Forças Armadas. É por iniciativa de um poder, aí sim, garantia de lei e de ordem. Então, põe na tela, decore o 142 e aqui uma relação de hierarquia e disciplina nas Forças Armadas. Quem é o chefe supremo? É o presidente da República, ministro da Defesa, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Segurança Pública, esse quadro resume tudo o que você precisa saber para a prova, isso vai estar à disposição. E aí eu quero falar um pouquinho dos direitos e garantias. O que você faz sobre direito e garantia? Meus amigos, vem comigo aqui. Leia o artigo 5º para a prova com muito cuidado, grifando com marca-texto, com caneta, com post-it. Quando cair, é letra de lei. E o que eu trago para você? Quando surgir os remédios constitucionais? Habeas corpus, primeira previsão, texto de 1891. Mandado de segurança, junto com ação popular, 34. E aí, em 88, MS coletivo, mandado de injunção e habeas data. Surgiram em 88. E aí, eu passo a falar sobre nacionalidade, que é um tema extremamente importante. Nacionalidade se divide em duas, primária ou secundária. Qual é o conceito de nacionalidade primária? É aquela que se adquire com o nascimento. Por isso que ela é involuntária. Meus amigos do Brasil, vocês quando nasceram, vocês disseram quero ser brasileiro, nato? Não, de modo involuntário o Estado lhe conferiu isso. Agora, vem para a tela. Secundária é aquela que você adquire depois do nascimento. E aí eu peço para você ler o artigo 12, incisos 1 e 2, tá bom? Bom, o que eu quero para a prova importante? A lei não pode estabelecer distinções entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos que a Constituição estabeleceu. E o que você tem aqui? 5 casos únicos que a Constituição estabeleceu distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. A lei pode distinguir? Não. As únicas hipóteses,
as 5 hipóteses que a Constituição colocou. O que você faz para a prova? Decore. Cadê? O que tem que decorar? Tela. 551, 12, parágrafo 3º, cargos privativos, brasileiro nato, 12, parágrafo 4º, 189, 7 e 222. Maravilha. Direitos políticos. Vivemos em uma democracia semidireta ou participativa, porque há um sistema misto de democracia direta e democracia representativa. Democracia direta, o povo exerce o poder pelo próprio povo. Fecha comigo aqui, produção. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes. Vou repetir. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes eleitos. Democracia direta, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Pôs na tela? Vamos lá. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Iniciativa popular. 1% do eleitorado nacional distribuído por pelo menos 5 estados e em cada estado com não menos do que 0,3% dos eleitores daquele estado. Repito, 1% do eleitorado nacional distribuído por pelo menos 5 estados e em cada estado com não menos do que 0,3% dos eleitores daquele estado. Como é que fica a iniciativa popular no âmbito estadual? Cada Constituição prevê. E aí a pergunta da prova. Iniciativa popular no âmbito municipal. 5% do eleitorado do município. Maravilha? Plebiscito e referendo. Qual é a diferença? Plebiscito, consulta prévia. Referendo, consulta posterior. Quem convoca plebiscito e autoriza referendo? Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. Maravilha. E aí há o exercício de forma indireta. Representantes do povo. Capacidade eleitoral ativa, direito de votar. Capacidade eleitoral passiva, direito de ser eleito. Quem pode votar? Alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 e menores de 70. Facultativo para quem tem entre 16 e 18, maior de 70 e analfabeto. O voto, direto, secreto, universal, periódico, livre, personalíssimo. Quem pode ser eleito? Aquele que preenche condições de elegibilidade. Decora, nacionalidade, pleno gozo de direito político e idade. Isso despenca. 18 anos para vereador, 21 anos para deputados, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 30 anos para governador, vice-governador de estado, 35 presidente, vice-presidente da república e senador. Decora que isso despenca. Partido político para acabar, pessoa de direito privado, partido político se constitui na forma da lei civil, depois tem que registrar estatutos no TSE. Muito bem, fidelidade partidária. Esse é o tema fundamental. Aquele que foi eleito por um partido e mudou de partido, perde o mandato porque ele foi infiel. Esta regra só se aplica para o sistema proporcional e não se aplica para o sistema majoritário. Sistema majoritário, eleição de chefes do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito e senador da República. E aí tem súmula do TSE. A perda do mandato em razão de desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. E aí, meus amigos, um exemplo de possibilidade de mudança de partido é a emenda 91, para você ler com calma. E para acabar, eu quero orientá-los. Este é o quadro que eu quero que você oriente. Nós já estamos estourado o tempo aqui, 1 hora e 1 minuto. Eu tive a possibilidade de ter 1 hora de fala, por isso que eu trouxe essa avalanche de informações. Mas sobre a ordem social, eu estou apostando numa questão de ordem social. Como cair no exame 21? Só que, caindo esta questão, vai cair letra de lei. Então, este quadro vai ajudar você a ler o que você tem que se preparar para as questões de ordem social. A gente não teria condição de falar sobre elas, mas eu aposto em uma questão sobre ordem social. Beleza? Tudo certo? Meus amigos, estamos encerrando aqui. A professora Licínio está já preparada para entrar, é isso? Então, eu queria agradecer. Fecha comigo aqui, produção. Agradecer do fundo do coração a presença dos meus amigos que estão confiando no produto, que estão confiando no Saraiva Aprova, e eu tenho absoluta certeza que vocês já estão aprovados. Muito obrigado, contem comigo e a gente se vê.